Jéssica estava ajoelhada no chão quente do galpão de manutenção, as mãos sujas de graxa preta, quando ouviu a voz de Reinaldo Sampaio ecoar como um trovão. Seguranças! Tirem essa invasora daqui agora! O barulho da obra parou. 120 operários viraram a cabeça. O engenheiro-chefe desceu da Hilux branca, estacionada perto do refeitório. E foi nesse momento que Jéssica fez algo que ninguém esperava. Ela não correu, não gritou, não se defendeu. Ela simplesmente levantou nas mãos a bomba injetora que tinha acabado de remover da escavadeira Komatsu PC200, olhou para Reinaldo com aqueles olhos castanhos calmos e disse: "Essa bomba é falsa." Reinaldo empalideceu. Por um segundo, apenas um segundo, algo atravessou seu rosto. Medo, puro e genuíno. Mas ele se recompôs rápido, avançou 3 passos largos em direção a Jéssica e berrou ainda mais alto: "Você não é mecânica, você não tem autorização para estar aqui, você não sabe de nada." Os 2 seguranças começaram a caminhar em direção a Jéssica. Ela continuou parada, segurando a bomba como se fosse um bebê. O sol de meio-dia batia no galpão aberto e o calor parecia sugar o ar de dentro dos pulmões de todos ali. O engenheiro-chefe, um homem alto de capacete amarelo e óculos espelhados, parou a 3 metros de distância e cruzou os braços. "O que está acontecendo aqui?" Reinaldo se virou para ele com a postura de quem tinha absoluta autoridade. "Engenheiro Cláudio, essa moça invadiu o galpão de manutenção sem autorização. Ela não é funcionária. Ela está atrapalhando o trabalho e fazendo acusações absurdas sobre equipamentos que ela nem sabe o que são." Jéssica respirou fundo. Sentiu o peso da bomba injetora nas mãos. Sentiu o peso de 120 pares de olhos sobre ela. Sentiu o peso da voz do avô ecoando dentro da cabeça. "Jéssica, minha filha, máquina não mente, máquina não tem preconceito, máquina fala a verdade. E quem tem medo da verdade sempre tenta calar quem sabe escutar." Ela olhou para o engenheiro-chefe e disse com voz firme, mas sem agressividade: "Meu nome é Jéssica Almeida, sou mecânica diesel. Fui chamada aqui pelo Carlinhos, operador da Komatsu, porque a máquina está parada há 9 dias e ninguém conseguiu resolver. Eu descobri o problema e descobri algo pior." Reinaldo deu um passo à frente, o rosto vermelho. "Você não é mecânica. Onde está seu CREA? Onde está seu diploma?" Jéssica não desviou o olhar do engenheiro. "Não tenho diploma. Aprendi com meu avô, Osvaldo Ferreira, que trabalhou 40 anos como mecânico diesel em mineradoras. Ele me ensinou desde os 9 anos. E ele me ensinou a reconhecer quando uma peça é original e quando é falsificada." O silêncio que caiu sobre o galpão foi tão pesado que parecia físico. Reinaldo tentou rir, mas o som saiu forçado. "Falsificada, falsificada. Essa bomba foi comprada da Bosch, nota fiscal de R$38 mil. Você está caluniando a construtora, está caluniando a mim, e eu vou processar você por difamação." Jéssica virou a bomba injetora nas mãos, mostrando a lateral onde deveria estar o número de série gravado. Havia marcas claras de lixa. O metal estava arranhado, fosco, diferente do resto da peça. O número de série foi raspado, com lixa. Bomba original Bosch tem número gravado a laser, impossível de remover sem deixar marca. Essa aqui foi raspada porque é genérica chinesa. Ela virou a bomba novamente, mostrando o logo Bosch na parte superior. "Esse logo é adesivo. Olha aqui, tá descascando na ponta. Bomba original Bosch tem logo fundido no alumínio, não colado." Reinaldo avançou, tentou arrancar a bomba das mãos de Jéssica, mas ela deu um passo para trás. Os seguranças pararam, sem saber o que fazer. O engenheiro-chefe levantou a mão. "Espera, deixa ela falar." Jéssica continuou: "Essa bomba pesa 40% menos que a original. Eu sei porque meu avô tinha uma Bosch desse modelo guardada no fundo de casa. Eu segurei ela centenas de vezes. Essa aqui é oca demais. As roscas das conexões têm rebarbas. Os fios elétricos são de bitola errada. E tem mais." Ela colocou a bomba no chão com cuidado, limpou as mãos no macacão surrado e olhou diretamente para Reinaldo.
Essa Komatsu PC200 parou porque a bomba injetora falhou. Mas a bomba injetora original dessa máquina não falha em menos de 15.000 horas. Essa Komatsu tem apenas 4.500 horas. A bomba não deveria ter falhado, a não ser que não seja a bomba original. Reinaldo estava tremendo, não de raiva, de medo genuíno. Ele olhou para o engenheiro-chefe, tentando recuperar o controle. Engenheiro Cláudio, eu trabalho nessa construtora há 20 anos. 20 anos. Essa moça aparece do nada, sem credencial, sem autorização, e fica acusando peças de serem falsas só porque acha que sabe alguma coisa. Isso é um absurdo. Eu exijo que ela seja retirada agora e que a construtora entre com processo contra ela. O engenheiro-chefe tirou o capacete, passou a mão no cabelo grisalho e olhou para Jéssica. Você disse que descobriu o problema. Qual é o problema? Jéssica apontou para a escavadeira Komatsu, parada no canto do galpão, coberta de poeira vermelha. A bomba falhou porque não aguenta a pressão do sistema. Bomba original Bosch aguenta 1.800 bar. Genérica chinesa aguenta no máximo 1.200. O sistema da Komatsu trabalha com 1.600 bar. A bomba foi esmagada por dentro, por isso a máquina não liga. O engenheiro cruzou os braços. E você consegue provar que essa bomba é falsa? Jéssica assentiu. Consigo. Me dá 10 minutos na internet. Vou buscar o número de série original dessa Komatsu PC200, ano 2019, chassi número RH 3884LC. Toda máquina tem registro de peças originais de fábrica. Se o número que deveria estar nessa bomba for diferente do que foi raspado aqui, tá provado. Reinaldo explodiu. Isso é ridículo! Você vai acreditar numa invasora ao invés de mim? Eu sou o mecânico-chefe. Eu respondo por 8 mecânicos. Eu cuido de 18 máquinas nessa obra. O engenheiro-chefe olhou para Reinaldo, depois para Jéssica, depois para a bomba injetora no chão, e disse, 10 minutos, eu quero ver essa prova. Reinaldo ficou roxo. Abriu a boca para protestar, mas o engenheiro levantou a mão. 10 minutos, Reinaldo. Se ela estiver errada, a gente chama a polícia e processa ela por invasão e calúnia. Se ela estiver certa, a gente vai ter uma conversa muito séria. Foi nesse momento que Jéssica entendeu. Não era só sobre consertar uma máquina, era sobre expor algo muito maior. E Reinaldo sabia disso. Mas para entender como Jéssica tinha chegado até ali, é preciso voltar um pouco no tempo. Jéssica Almeida tinha 22 anos e a vida inteira carregada nas costas. Ela morava em Vila Operária, periferia de Contagem, numa casa alugada de 2 cômodos que custava R$ 650 por mês. Mãe costureira com artrose nas mãos que já não conseguia mais trabalhar direito. Pai que tinha sumido quando ela tinha 7 anos. 3 irmãos mais novos que dependiam dela. Desde os 9 anos, Jéssica passava os finais de semana no fundo do quintal da casa do avô materno, Osvaldo Ferreira. Vadinho, como todo mundo chamava. Um homem de mãos grandes, rosto queimado de sol e uma paciência infinita para ensinar. Vadinho tinha trabalhado 40 anos como mecânico diesel em mineradoras. Nunca teve diploma. Nunca fez curso técnico. Aprendeu tudo sozinho, desmontando motores, lendo manuais em português ruim, traduzidos do inglês, perguntando para mecânicos mais velhos. Ele tinha um dom, conseguia ouvir o que as máquinas diziam. Jéssica, vem cá, escuta esse barulho. Ela tinha 11 anos. O avô ligou um motor Cummins velho em cima da bancada de madeira improvisada no quintal. O motor tossiu, tremeu, soltou fumaça preta. Tá ouvindo? Aquele tec-tec-tec fininho? Jéssica fechou os olhos. No meio do barulho ensurdecedor, ela conseguiu isolar o som. Tec-tec-tec-tec metálico agudo. Tô ouvindo, vô. Isso é bico injetor entupido, 3º cilindro. A combustão tá incompleta. O pistão tá batendo irregular. E se deixar assim por uma semana, o motor funde. Vem, vou te ensinar a limpar. E ele ensinou.
com paciência de monge, sem pressa, explicando cada peça, cada função, cada segredo. Quando Jéssica tinha 16 anos, o avô foi diagnosticado com câncer de pulmão. 40 anos respirando poeira de minério, fumaça de diesel, vapores de óleo. O corpo cobrou o preço. Nos últimos 6 meses de vida dele, Jéssica ia todo dia depois da escola. Ele já não conseguia mais trabalhar, mas conseguia falar. E ele falou. Ensinou tudo o que sabia, como se soubesse que o tempo estava acabando. Jéssica, minha filha, você tem um dom. Você escuta. 90% dos mecânicos não escutam. Eles olham, eles metem a mão, eles chutam, mas não escutam. Máquina não mente, Jéssica. Máquina não tem preconceito. Máquina fala a verdade. E quem tem medo da verdade sempre tenta calar quem sabe escutar. Ele morreu numa terça-feira de manhã, 2 anos atrás. Jéssica tinha 20 anos. Ela segurou a mão dele até o último suspiro. E quando voltou para casa, pegou o macacão azul puído do avô, lavou e começou a usar. Ele era grande demais. As mangas passavam das mãos dela, mas ela dobrou e usou mesmo assim. Desde então, Jéssica trabalhava numa oficina pequena em Contagem, ganhando R$ 1.400 por mês. O patrão, seu Newton, era um homem de 50 e poucos anos que nunca acreditou que mulher entende de motor. Ele deixava Jéssica fazer só serviço auxiliar, trocar óleo, lavar peça, organizar ferramentas. Nunca deixava ela pegar serviço técnico de verdade. Deixa isso para os homens, Jéssica. Vai lá lavar aqueles bicos injetores. Mas Jéssica observava, escutava, aprendia. E quando seu Newton e os outros mecânicos não conseguiam resolver algum problema, ela sussurrava a solução. Eles testavam. Funcionava. E levavam o crédito. Foi assim por 2 anos. Até que, 3 semanas atrás, o sobrinho do avô, Carlinhos, ligou para ela desesperado. Carlinhos era operador de máquinas pesadas. Trabalhava na obra da duplicação da BR-381 em Minas Gerais. A escavadeira Komatsu PC200 que ele operava tinha parado, 9 dias parada. A obra estava atrasada. O prejuízo estava na casa dos R$ 50 mil por dia. 3 mecânicos já tinham tentado consertar. Ninguém conseguiu. Jéssica, eu sei que você entende. Meu avô sempre dizia que você era melhor que qualquer mecânico que ele conhecia. Você pode dar uma olhada? Por favor. Jéssica pegou a bicicleta velha, pedalou 40 minutos até a rodoviária, pegou um ônibus até a obra. Chegou no portão às 6 da manhã de um sábado. O vigia olhou para ela com desconfiança. Moça, isso aqui é obra. Não tem vaga para cozinheira, não. Não vim procurar vaga. Vim ver a Komatsu que está parada. O vigia riu. Mecânico, você? Jéssica não respondeu. Apenas esperou. O vigia, sem saber o que fazer, ligou para Carlinhos. Carlinhos desceu correndo, abraçou Jéssica e a levou até o galpão. A Komatsu estava lá. R$ 850 mil em aço, borracha e tecnologia. Parada. Morta. Coberta de poeira vermelha. Jéssica subiu na máquina. Ligou a chave. Nada. O motor de arranque girava, mas o motor não pegava. Ela desceu, abriu o capô e começou a investigação. 2 horas depois, ela tinha certeza. Bomba injetora. Carlinhos trouxe as ferramentas. Jéssica removeu a bomba com cuidado, como se estivesse fazendo uma cirurgia. E quando pegou a peça nas mãos, soube imediatamente. Algo estava errado. Peso errado. Acabamento errado. Logo suspeito. Ela virou a bomba, procurou o número de série. Estava raspado. Carlinhos, isso aqui é falso. Como assim falso? Isso não é bomba Bosch original. Isso é genérica chinesa. Alguém trocou a bomba original por essa aqui e aprovou nota fiscal como se fosse original. Carlinhos empalideceu. Jéssica, se isso for verdade, isso é crime. Alguém desviou muito dinheiro. Quem é o mecânico-chefe aqui? Reinaldo Sampaio. Ele é o responsável por todas as máquinas. Ele que aprova as compras de peças. Ele que... Carlinhos parou no meio da frase. Olhou para Jéssica e os dois entenderam ao mesmo tempo. Mas entender era uma coisa.
Provar era outra. Foi quando Jéssica ouviu os passos pesados entrando no galpão. Virou-se e viu Reinaldo Sampaio pela primeira vez. Reinaldo Sampaio tinha 54 anos e a vida desmoronando silenciosamente. 20 anos de construtora Planalto, mecânico-chefe, salário de R$ 9.000, respeito, autoridade. Mas por baixo disso tudo, uma dívida de R$ 340.000 com agiotas. Começou há 8 anos, apostas em site de jogo. Começou pequeno, R$ 100 aqui, 200 ali. Depois virou 1.000, 5.000, 20.000. E quando percebeu, devia mais do que ganhava em 3 anos de trabalho. Os agiotas não brincam. Eles quebraram o dedo mindinho esquerdo dele há 6 meses como aviso amigável. Disseram que da próxima vez seria o joelho e que depois seria pior. Foi quando Reinaldo percebeu que tinha um poder. Ele aprovava compras de peças. Ele assinava notas fiscais. Ele era o responsável técnico. A lógica era simples: remover peça original, instalar genérica chinesa, 1/3 do preço, aprovar nota fiscal pelo valor da original e embolsar a diferença. O fornecedor chinês, um coreano chamado Kim, que operava em São Paulo, ficava com 30%. Reinaldo ficava com 70%. Em 6 anos, Reinaldo desviou R$ 680.000, pagou os agiotas, comprou silêncio. Sustentou uma amante num apartamento em Belo Horizonte, porque o casamento tinha acabado fazia tempo e ele precisava de alguém que não soubesse da dívida. Mas tinha um problema: peças genéricas chinesas falham. E quando falham, alguém percebe. Nos últimos 6 anos, 3 mecânicos competentes quase expuseram Reinaldo. Ademir Santos, 2021. Mecânico humilde, evangélico, pai de 4 filhos. Percebeu que bomba hidráulica de uma pá carregadeira tinha durado apenas 1.200 horas, quando deveria durar 8.000. Começou a investigar. Reinaldo forjou um laudo técnico, acusando Ademir de ter causado a pane por uso inadequado de óleo contaminado. Ademir foi demitido por justa causa. Perdeu o FGTS. Nunca mais conseguiu emprego formal porque Reinaldo espalhou que ele era incompetente. Marcelo Vieira, 2022. Operador experiente que percebeu padrão. Várias máquinas tendo problemas similares após manutenções de Reinaldo. Começou a fazer perguntas. Reinaldo plantou ferramentas caras na mochila de Marcelo e o acusou de roubo. Marcelo foi demitido e processado. Até hoje responde processo. Douglas Lima, 2023. Jovem mecânico recém-formado no Senai, 23 anos, cheio de energia. Descobriu que bomba injetora de caminhão Scania tinha número de série raspado. Confrontou Reinaldo em particular. Reinaldo fingiu que ia investigar, mas na semana seguinte plantou evidências de que Douglas tinha sabotado uma retroescavadeira. Douglas foi demitido com justa causa, perdeu tudo e hoje trabalha como entregador de aplicativo ganhando R$ 1.500 por mês. 3 famílias destruídas, 3 vidas arruinadas, tudo para proteger o esquema. E agora, entrando no galpão naquele sábado de manhã, Reinaldo viu uma moça magra, de macacão surrado, segurando uma bomba injetora nas mãos. E soube imediatamente. Ela tinha descoberto. Foi por isso que ele gritou tão alto. Foi por isso que chamou os seguranças. Foi por isso que tentou expulsá-la antes que ela falasse. Mas já era tarde. Jéssica abriu o celular. Carlinhos tinha anotado os dados da máquina. Komatsu PC200, 8 ano 2019. Chassi RH2384LC. Ela entrou no site da Komatsu Brasil, seção de cadastro de máquinas. Digitou o chassi. A ficha técnica apareceu. E lá estava. Bomba injetora original. Bosch 044502 e o 6. Jéssica pegou a bomba no chão. Procurou onde deveria estar o número. Raspado. Mas com a luz do celular conseguiu ver vestígios. Os primeiros 4 dígitos ainda estavam semivisíveis. 0421. Não batia. Não era nem parecido.
Ela mostrou a tela do celular para o engenheiro-chefe. Número de série original dessa máquina deveria ser 0445021516. Esse aqui começa com 0421. É outra bomba, mais barata, menos potente, falsificada. O engenheiro-chefe pegou o celular, olhou para a bomba, atentamente. Olhou para Reinaldo. Reinaldo, explica isso. Reinaldo estava suando frio. Mas ele era sobrevivente, 20 anos de construtora. Ele sabia como se defender. Engenheiro, essa moça é esperta. Ela raspou o número ela mesma e agora está me acusando. Ela invadiu o galpão, adulterou a peça e está tentando me incriminar. Isso é armação. O engenheiro-chefe franziu a testa. Por que ela faria isso? Eu não sei. Talvez ela trabalhe para a concorrência. Talvez ela queira me ferrar. Talvez ela seja louca, mas eu não vou ser acusado por uma invasora que nem credencial tem. Jéssica sentiu o chão tremer embaixo dos pés. Reinaldo era bom, muito bom. Ele estava virando a mesa. Estava fazendo ela parecer a vilã. E foi quando uma voz feminina, rouca de cigarro e firme como concreto, cortou o galpão. Então explica isso aqui, Reinaldo. Todos viraram. Dona Célia, a cozinheira da obra, 58 anos, avental manchado de molho de tomate, estava parada na porta do galpão. E nas mãos dela, suja de óleo velho, mas reluzente de metal legítimo, estava uma bomba injetora Bosch. Original, legítima, com número de série intacto e com uma etiqueta de remoção colada na lateral, escrita à mão, removida por R. 1411-2025, substituição preventiva. O silêncio que caiu foi absoluto. Dona Célia caminhou até o centro do galpão, colocou a bomba no chão ao lado da genérica e olhou para Reinaldo com o olhar de uma mãe que criou 4 filhos sozinha e não tem medo de homem nenhum. Achei isso no lixo do galpão 3 semanas atrás. Achei estranho jogar fora a peça novinha. Guardei no depósito da cozinha, porque mecânico que presta não joga peça boa fora. E agora eu sei por que você jogou. Reinaldo estava paralisado, a boca aberta, os olhos arregalados. O engenheiro-chefe pegou a bomba Bosch original, leu a etiqueta, olhou para Reinaldo e disse, com voz baixa e perigosa, Reinaldo, você tem 1 minuto para me explicar por que removeu uma bomba Bosch funcionando, instalou uma genérica e aprovou nota fiscal de R$38 mil. Reinaldo tentou falar. A voz não saiu. Tentou de novo. Eu posso explicar. 1 minuto. E Jéssica, segurando o macacão surrado do avô, sentiu a voz dele ecoando dentro do peito. Máquina não mente. Máquina fala a verdade. E a verdade sempre vence. A guerra tinha apenas começado. Reinaldo Sampaio estava encurralado. 120 operários tinham parado de trabalhar e agora formavam um semicírculo ao redor do galpão de manutenção. O engenheiro-chefe segurava a bomba Bosch original nas mãos, lendo e relendo a etiqueta de remoção. Dona Célia estava de braços cruzados, imóvel como uma estátua de bronze. E Jéssica, de pé ao lado da escavadeira Komatsu, esperava. Reinaldo limpou o suor da testa com as costas da mão. 20 anos de construtora, 20 anos construindo uma reputação. E agora, uma moça de 22 anos e uma cozinheira estavam destruindo tudo em 15 minutos. Mas Reinaldo não tinha chegado onde chegou sendo burro. Ele sabia que ainda tinha uma carta na manga. Autoridade institucional. Ele endireitou a postura, cruzou os braços e olhou para o engenheiro-chefe com a expressão de quem estava ofendido. Engenheiro Cláudio, eu exijo uma investigação formal. Essa bomba pode ter vindo de qualquer lugar. Essa etiqueta pode ter sido falsificada. Eu tenho 20 anos de casa. Eu nunca tive uma reclamação. E agora essas 2 pessoas, que eu nem conheço, aparecem com acusações absurdas e esperam que todo mundo acredite nelas, ao invés de acreditar em mim? Alguns operários murmuraram. Reinaldo viu a brecha e avançou. Cadê a nota fiscal da bomba original?
Cadê o registro de entrada dessa bomba no estoque? Cadê a prova de que eu fiz alguma coisa errada? Porque até agora eu só vi acusações, e acusação sem prova é calúnia. O engenheiro-chefe olhou para Jéssica. Ele tem um ponto. Onde está a nota fiscal de compra dessa bomba genérica? Jéssica respirou fundo. Ela sabia que Reinaldo não seria idiota de deixar rastro óbvio. A nota fiscal provavelmente dizia bomba Bosch original e tinha o valor correto. O esquema estava exatamente aí. Aprovar compra no papel como se fosse original, mas instalar genérica. A nota fiscal deve dizer que é Bosch original, mas a peça instalada não é. Eu posso provar. Me dá essa bomba genérica e a original. Vou pesar as duas na frente de todo mundo. Reinaldo deu um passo à frente. E quem garante que você não vai fraudar a balança? Quem garante que você não é cúmplice de algum concorrente tentando manchar a reputação da construtora? O engenheiro-chefe estava visivelmente dividido. Ele olhou para Dona Célia. Dona Célia, a senhora tem certeza que encontrou essa bomba no lixo? Dona Célia não piscou. Absoluta. Dia 14 de novembro, 9 horas da manhã. Eu estava levando o resto de comida para o lixo e vi essa peça jogada no container de metal, brilhando, nova. Pensei, isso não é lixo. Peguei e guardei. Reinaldo riu, mas o som saiu falso. E você espera que a gente acredite que uma cozinheira sabe a diferença entre uma bomba injetora e sucata? Com todo respeito, Dona Célia, a senhora não entende de mecânica. Dona Célia deu um passo à frente. A voz saiu baixa, mas cada palavra cortou o ar como lâmina. Meu marido, que Deus o tenha, trabalhou 32 anos como mecânico na Uzi Minas. Eu passei 32 anos lavando macacão sujo de óleo, 32 anos ouvindo ele falar de motor, de peça, de máquina. Ele morreu faz 10 anos e eu ainda sei quando uma peça é boa, porque peça boa tem peso, tem acabamento, tem respeito. O silêncio que caiu foi diferente. Era respeito, profundo e genuíno. Reinaldo percebeu que estava perdendo terreno. Ele mudou de tática. Tá bom, vamos supor, apenas supor, que essa bomba seja mesmo genérica. Isso não prova que eu coloquei ela lá. Qualquer um dos mecânicos da equipe poderia ter feito isso. Eu sou o chefe, mas eu não faço todo o serviço sozinho. Jéssica balançou a cabeça. A etiqueta de remoção tem sua assinatura, R. Sampaio. Você removeu a bomba pessoalmente. E daí, eu removi porque ela estava com defeito. Eu mandei comprar uma nova. Se mandaram uma genérica ao invés de original, o problema é do fornecedor, não meu. O engenheiro-chefe cruzou os braços. Quem é o fornecedor? Reinaldo hesitou. Meio segundo, mas foi o suficiente. Autopeças São Paulo, fornecedor homologado. Tá tudo registrado no sistema. Jéssica sentiu algo se acender dentro dela. Ela olhou para Carlinhos. Carlinhos, você conhece alguém do setor de compras? Carlinhos acenou. Conheço a Valdirene. Ela trabalha lá. Pede para ela buscar todas as notas fiscais de peças aprovadas pelo Reinaldo nos últimos 6 meses. Quero ver quantas vezes ele comprou da Autopeças São Paulo. Reinaldo empalideceu. Isso é invasão de privacidade. Isso é perseguição. Eu não vou aceitar isso. O engenheiro-chefe ergueu a mão. Carlinhos, faz o que ela pediu. Agora. Carlinhos saiu correndo. Reinaldo olhou para o engenheiro com os olhos arregalados. Engenheiro, o senhor está permitindo que uma invasora investigue meu trabalho? O senhor está acreditando nela ao invés de acreditar em mim? O engenheiro-chefe olhou para Reinaldo com uma expressão que Jéssica não conseguiu decifrar. Cansaço? Desconfiança? Decepção? Reinaldo, se você não fez nada errado, não tem nada para esconder. As notas fiscais vão provar sua inocência. Mas Reinaldo sabia. Ele sabia que as notas iam mostrar um padrão. 47 compras da Autopeças São Paulo em 6 anos. Todas aprovadas por ele, todas com valores altos, todas com peças que falharam rápido demais. Ele precisava de tempo, precisava sumir as evidências,
Precisava fazer alguma coisa. Foi quando ele teve a ideia. Enquanto Carlinhos estava no escritório, Reinaldo se aproximou da escavadeira Komatsu. Jéssica estava examinando a bomba genérica novamente, conferindo detalhes. Dona Célia tinha voltado para a cozinha para terminar o almoço. O engenheiro-chefe tinha atendido uma ligação e se afastado uns 20 metros. Reinaldo viu a oportunidade. Ele caminhou até a bancada de ferramentas. Pegou uma chave de boca de 24 metros e se aproximou da Komatsu. Olhou ao redor. Ninguém estava prestando atenção. Ele abriu o capô, localizou a mangueira de retorno de combustível e afrouxou a conexão. Só um pouco. O suficiente para vazar diesel quando o motor ligasse. Depois, ele pegou um punhado de areia vermelha do chão e jogou dentro do filtro de ar. E por último, ele trocou o fusível do sistema elétrico por um fusível de amperagem errada. 3 sabotagens rápidas, imperceptíveis, que iam fazer a máquina falhar mesmo se Jéssica instalasse a bomba certa. Ele fechou o capó, colocou a chave de volta na bancada e voltou para o centro do galpão como se nada tivesse acontecido. 10 minutos depois, Carlinhos voltou correndo com uma pasta cheia de papéis. Valdirene, a moça do setor de compras, vinha atrás dele. Ela era uma mulher de uns 40 anos, óculos de grau, expressão séria. Engenheiro Cláudio, o senhor pediu para eu trazer as notas? Trouxe? Valdirene colocou a pasta na bancada e abriu. Trouxe. 6 anos de compras aprovadas pelo Reinaldo. Filtrei apenas o fornecedor Autopeças São Paulo como a moça pediu. Ela começou a tirar as notas fiscais, uma por uma, e colocar na bancada. 1, 5, 10, 20, 30, 47 notas fiscais. O engenheiro-chefe pegou algumas aleatoriamente. Bomba hidráulica Bosch, R$32 mil. Bomba injetora Bosch, 38 mil. Turbo compressor Garrett, 45 mil. Módulo eletrônico Komatsu, 52 mil. Ele olhou para Reinaldo. São 47 compras. Todas de peças caras, todas da mesma fornecedora, todas aprovadas por você. Reinaldo tentou manter a voz firme. E daí? Autopeças São Paulo é fornecedor homologado. Eles têm certificação. Não é crime comprar de fornecedor homologado. Valdirene ajustou os óculos. Na verdade, engenheiro, eu fiz uma pesquisa. Autopeças São Paulo é uma empresa registrada há 7 anos. O dono é um coreano chamado Kim Sang-woo. Eles têm certificação da Bosch, sim, mas nos últimos 3 anos, a Bosch abriu 2 investigações contra eles por suspeita de revenda de peças falsificadas. O ar saiu dos pulmões de Reinaldo. Valdirene continuou. E tem mais, eu liguei para Bosch hoje de manhã, depois que o Carlinhos me contou a situação. Dei o número de série da bomba que deveria estar na Komatsu, 0445020516. A atendente disse que essa bomba foi vendida pela Bosch para Autopeças São Paulo em agosto de 2025, mas nunca foi registrada instalação em nenhuma máquina. Jéssica sentiu o coração acelerar. Ou seja, Reinaldo comprou a bomba original, desviou ela, instalou uma genérica e embolsou a diferença. Reinaldo explodiu. Isso é armação! Vocês estão conspirando contra mim! Eu vou processar todo mundo aqui! O engenheiro-chefe deu um passo à frente. A voz saiu gelada. Reinaldo, você está demitido! Agora! Pega suas coisas e sai da obra. A construtora vai abrir investigação interna e, dependendo do resultado, a gente vai acionar a polícia. Reinaldo ficou branco, depois vermelho, depois roxo. Você não pode me demitir. Eu tenho 20 anos de casa. Eu conheço gente. Eu vou ligar para o diretor regional. O diretor regional é meu cunhado, Reinaldo. E eu já mandei mensagem para ele. Ele está vindo para cá. Deve chegar em 1 hora. Reinaldo cambaleou, segurou na bancada e pela primeira vez em 6 anos sentiu o chão desabar embaixo dos pés. Mas ele ainda tinha uma carta, uma última carta. Ele olhou para Jéssica com um sorriso torto. Tá bom, vocês ganharam. Eu fiz merda, eu admito.
Mas, se essa moça é tão boa quanto vocês estão falando, deixa ela consertar a máquina. Agora, na frente de todo mundo, porque eu duvido. Eu duvido que ela consiga. Jéssica franziu a testa. Eu já sei o problema. É só instalar a bomba original e... Então instala. Instala agora. Liga a máquina. Prova que você não é só uma espertinha que sabe falar bonito, mas não sabe fazer. O engenheiro-chefe olhou para Jéssica. Você consegue? Jéssica olhou para a Komatsu. Olhou para a bomba Bosch original. Olhou para as ferramentas. Consigo, mas vou precisar de tempo. Instalação de bomba injetora não é trocar lâmpada. É procedimento delicado. Preciso calibrar, purgar o sistema, testar. Reinaldo cruzou os braços. Quanto tempo? 2 horas. Talvez 3. Então vai. Todo mundo aqui vai esperar. E se você não conseguir, você assume que estava enganando todo mundo. Jéssica respirou fundo. Sentiu o peso de 120 olhares sobre ela. Sentiu o macacão surrado do avô colado no corpo suado. Sentiu a voz dele ecoando. Máquina não mente. Confia na máquina. Confia em você. Ela assentiu. Tá bom, eu aceito. Jéssica pegou a bomba Bosch original, limpou ela com estopa e começou a instalação. Primeiro, ela removeu a bomba genérica completamente. Limpou a superfície de montagem com solvente. Conferiu os parafusos de fixação, todos em bom estado. Aplicou selante específico para alta pressão. Posicionou a bomba original no lugar. Ela trabalhava devagar, metódica. Cada parafuso apertado na sequência correta, em cruz, com torque preciso. Não tinha torquímetro, então ela fazia pelo tato, pela experiência, pela memória muscular construída em 1.500 horas no quintal do avô. Operários se aproximavam para ver, alguns tiravam foto, outros comentavam baixo. Olha como ela trabalha, igual meu pai. Mão firme, sabe o que está fazendo. Será que ela vai conseguir? Reinaldo observava de longe, braços cruzados, suando frio. Ele sabia que tinha sabotado a máquina. Ele sabia que Jéssica não ia conseguir ligar. E quando ela falhar, ele ia usar isso para plantar dúvida em todo mundo. Viu? Ela não sabe nada. Ela só veio aqui tumultuar. 1 hora se passou. Jéssica terminou a instalação da bomba. Conectou as mangueiras de alta pressão. Conectou os cabos elétricos. Fechou o sistema. Agora vinha a parte crítica, purgar o ar do sistema de combustível. Ela abriu a válvula de sangria, acionou a bomba manual de escorva. Diesel começou a escorrer. Bolhas. Ar misturado com combustível. Ela bombeou, bombeou, bombeou. 15 minutos, 20, até o diesel sair limpo sem bolhas. Fechou a válvula, limpou o excesso de combustível. Pronto, agora vou ligar. Ela subiu na cabine da Komatsu. O banco de operador estava coberto de poeira. O volante estava quente do sol. Ela sentou, ajeitou a postura, colocou a mão na chave. Respirou fundo. Girou a chave. O motor de arranque girou. 1 vez, 2, 3. O motor diesel tossiu. Estremeceu, mas não ligou. Jéssica franziu a testa. Tentou novamente. Motor de arranque girando. Tentando, tentando. Mas o motor não pegava. Reinaldo deu um passo à frente, a voz carregada de falsa preocupação. Ué, moça, cadê a mágica? Pensei que você era boa. Jéssica desceu da cabine. O coração estava acelerado, mas a mente estava calma. Ela aprendeu com o avô. Máquina não mente. Se não está ligando, tem motivo. E o motivo não é a bomba, porque ela instalou certo. Ela abriu o capó novamente, conferiu as conexões. Tudo certo. Conferiu a mangueira de retorno de combustível. Apertou a conexão com a mão. Estava frouxa. Ela pegou a chave de boca, apertou, diesel, escorreu da conexão. Alguém tinha afrouxado de propósito. Alguém sabotou isso aqui. Reinaldo riu. Sabotou? Ou você instalou errado? Jéssica não respondeu. Continuou checando. Abriu a tampa do filtro de ar. Areia. Areia vermelha dentro do filtro. Ela tirou o filtro, limpou, reinstalou. Checou a caixa de fusíveis.
Abriu. Conferiu cada fusível. Um estava errado. Amperagem incorreta. Ela trocou pelo fusível correto que encontrou na caixa de ferramentas. Fechou tudo. Subiu na cabine novamente. O silêncio ao redor era absoluto. 120 pessoas segurando a respiração. Jéssica colocou a mão na chave. Fechou os olhos por um segundo. Sentiu a presença do avô ao lado dela. Quase podia ouvir a voz dele. Você sabe, minha filha, você sempre soube. Ela girou a chave. O motor de arranque girou. E então, o primeiro estalo do motor de arranque ecoou pelo galpão como um tiro. Depois veio o segundo, o terceiro. E então, no quarto giro, algo aconteceu. O primeiro cilindro pegou. Foi um som baixo, profundo, como um trovão nascendo nas entranhas da terra. O motor Komatsu SA6D 107E sacudiu, tremeu. E então o segundo cilindro entrou. Depois o terceiro, quarto, quinto, sexto. E a escavadeira rugiu. Não foi um barulho qualquer. Foi o rugido de 148 cavalos de potência diesel explodindo de volta à vida depois de 9 dias de morte. Foi o som de 6 cilindros em perfeita sincronia. Cada um deles injetando combustível a 1.800 bar de pressão. Cada pistão subindo e descendo 300 vezes por segundo. Cada válvula abrindo e fechando com precisão cirúrgica. O chão do galpão tremeu. A primeira aceleração subiu de 800 para 1.200 rotações por minuto. Fumaça preta saiu do escapamento. Combustível não queimado dos dias parada. Depois, a fumaça clareou. Virou cinza, depois branca, depois quase transparente. 1.500 rotações. O sistema hidráulico começou a encher. O som era inconfundível. Shhh, como uma cobra gigante respirando. Óleo hidráulico sendo bombeado pelos cilindros enchendo as linhas, pressurizando o sistema. 1.800 ainda sentada na cabine, colocou a mão na alavanca de controle da concha. Puxou devagar. A concha da escavadeira, que estava caída no chão há 9 dias, começou a se mover. Lenta, majestosa, poderosa. Ela subiu 30 centímetros, 60, 1 metro. A concha capaz de carregar 3 toneladas de terra se movendo como se fosse leve como pluma. E então, o som mudou. O motor estabilizou em 1.800 rotações. A fumaça do escapamento sumiu completamente. O ronco ficou uniforme, constante, hipnótico. Era o som de uma máquina de R$850 mil funcionando exatamente como deveria funcionar. Jéssica desligou o motor. O silêncio que caiu foi tão profundo que ela conseguiu ouvir o próprio coração batendo. E então, alguém bateu palma, depois outro, depois 10, depois 50, depois 120 operários explodiram em aplausos. Homens sujos de cimento, mulheres com capacetes amarelos, soldadores com óculos de proteção pendurados no pescoço, operadores de máquinas, serventes, pedreiros, eletricistas, todos batendo palmas, alguns gritando, alguns assobiando. Jéssica desceu da cabine. As pernas estavam tremendo, as mãos estavam tremendo, o corpo inteiro estava tremendo. Ela olhou para as próprias mãos, pretas de graxa, cortadas em 3 lugares, calejadas, e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Orgulho. Dona Célia foi a primeira a abraçá-la. Um abraço apertado, daqueles que mãe dá em filho que voltou de viagem longa. Você fez ele, menina. Você fez ele. Carlinhos veio em seguida, os olhos vermelhos. Meu avô tá vendo você, prima. Ele tá vendo e tá orgulhoso. Operários começaram a se aproximar, apertando a mão dela, batendo no ombro dela, alguns com lágrimas nos olhos. Um homem de uns 50 anos, capacete sujo, disse: Moça, eu trabalho com máquina há 30 anos. E eu nunca vi alguém consertar bomba injetora com essa precisão. Você não é mecânica, você é artista. Mas no meio da celebração, Jéssica olhou para o canto do galpão. Reinaldo estava parado, sozinho, encostado na parede, o rosto branco,
os braços caídos ao lado do corpo. Ele estava olhando para a Komatsu como se estivesse vendo um fantasma. O engenheiro-chefe se aproximou dele. A voz saiu baixa, mas todo mundo ouviu. Você sabotou a máquina, na frente de todo mundo. Você afrouxou a mangueira, jogou areia no filtro, trocou o fusível, e mesmo assim ela consertou, porque ela é competente, e você é um criminoso. Reinaldo não respondeu. Não conseguia. A garganta estava fechada. O engenheiro-chefe continuou. Valdirene terminou a auditoria. 47 peças superfaturadas. 6 anos. 680 mil reais desviados. A gente já acionou a polícia. E a gente já ligou para os outros 3 mecânicos que você demitiu nos últimos anos. Ademir Santos, Marcelo Vieira, Douglas Lima. Todos disseram a mesma coisa. Eles tinham descoberto o esquema. E você destruiu a vida deles para se proteger. Reinaldo fechou os olhos. As lágrimas começaram a escorrer. Eu não queria... Não queria o quê? Roubar, destruir famílias, sabotar máquinas, expor a construtora a processos milionários? Reinaldo abriu os olhos, olhou para o engenheiro e então olhou para Jéssica. E algo se quebrou dentro dele. Ele caminhou até ela, devagar, cambaleante. Parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos 30 minutos. Parou a 2 metros de distância. Eu preciso falar. Jéssica olhou para ele. Não com raiva, não com ódio, apenas com silêncio. Reinaldo respirou fundo. 6 anos atrás, eu estava devendo 340 mil reais para agiotas. Apostas, jogo online. Eu fui fraco, eu fui burro. E quando eles quebraram meu dedo como aviso, eu entrei em pânico. Eu precisava de dinheiro rápido, muito dinheiro. E eu tinha acesso a notas fiscais. Eu tinha poder de aprovação. Então eu comecei. Ele limpou as lágrimas com as costas da mão. No começo era pouca coisa. Uma peça aqui, outra ali. Mas depois virou sistema. E quando Ademir percebeu, eu entrei em pânico de novo. Então eu destruí ele. Forjei laudo. Acusei ele de incompetência. Fiz ele perder tudo. E quando Marcelo começou a desconfiar, eu fiz a mesma coisa. E quando Douglas descobriu, eu fiz de novo. Ele olhou para as próprias mãos. Eu destruí 3 homens inocentes. 3 famílias. Filhos que ficaram sem pai trabalhando. Esposas que tiveram que trabalhar dobrado. E tudo por quê? Porque eu tive medo. Porque eu sou covarde. Porque eu escolhi salvar minha pele ao invés de assumir meu erro. Reinaldo olhou para Jéssica novamente. Agora as lágrimas escorriam livremente. E você tem 22 anos. Você não tem diploma. Você não tem CREA. Você veio de bicicleta, com macacão surrado, ferramentas velhas. E você descobriu em 2 horas o que eu tentei esconder por 6 anos. Sabe por quê? Porque você é competente. De verdade. E eu nunca fui. Eu sempre tive medo de ser exposto. Medo de alguém perceber que eu não era tão bom quanto fingia ser. E por isso, eu destruía qualquer um que fosse melhor que eu. Ele deu um passo à frente. Você me fez ver a verdade. E a verdade é que eu sou um covarde, um ladrão, um destruidor de famílias. E eu não mereço perdão. Eu não mereço nada. Mas eu preciso te falar isso. Me desculpa, não pelo que eu tentei fazer com você hoje. Me desculpa por eu ter me tornado isso. Por eu ter traído tudo que mecânica representa. Honestidade, competência, verdade. O silêncio era absoluto. Jéssica olhou para Reinaldo por longos segundos. E então ela disse com voz firme, mas sem crueldade. Meu avô dizia que máquina não mente. E ele estava certo. Você mentiu por 6 anos. Você usou seu poder para destruir gente inocente. Você sabotou máquinas. Você traiu a confiança de todo mundo aqui. Ela respirou fundo. Mas meu avô também dizia que todo mundo merece uma chance de consertar o que quebrou. Eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Mas as famílias que você destruiu, Ademir, Marcelo, Douglas, essas você vai ter que pedir perdão uma por uma. E vai ter que pagar.
Com dinheiro, com justiça, com verdade. Reinaldo assentiu. Não conseguia falar. Foi quando a sirene da viatura policial ecoou na entrada da obra. 2 horas depois, Reinaldo Sampaio estava na delegacia prestando depoimento. A investigação completa levaria semanas, mas os números já eram claros. 680 mil reais desviados, 47 peças falsificadas, 3 vidas destruídas, uma construtora exposta a processos milionários. Reinaldo seria processado por estelionato, falsificação de documentos e formação de quadrilha. O fornecedor coreano era cúmplice. O juiz decretou penhora de bens, carro, moto, apartamento da amante. Tudo seria leiloado para pagar parte do prejuízo. Mas para Reinaldo, a pior punição não era a cadeia. Era o olhar dos operários quando os policiais o levaram algemado. Era o silêncio dos homens que tinham trabalhado ao lado dele por 20 anos. Era a vergonha. Enquanto isso, no escritório da construtora, Jéssica estava sentada na frente do engenheiro-chefe e do diretor regional, um homem de 60 anos, terno cinza, postura militar. Senhorita Almeida, a construtora Planalto Engenharia, gostaria de fazer uma proposta. Jéssica, ainda com o macacão sujo, sentada na cadeira de couro, parecia uma criança na cadeira de adulto, mas ela olhou para o diretor nos olhos. Que proposta? Queremos contratá-la como mecânica sênior. Salário de 22 mil reais mensais, CLT. Plano de saúde. Vale alimentação de 1.200 reais. Sua função será supervisionar a manutenção de todas as 18 máquinas pesadas desta obra. E depois, se tudo correr bem, você assumirá a supervisão técnica das outras 2 obras que temos em Minas Gerais. 35 máquinas no total. Jéssica ficou muda. 22 mil reais. Ela ganhava 1.400. Eu não tenho diploma. O diretor sorriu. Diploma não conserta a máquina, competência conserta. E você provou hoje que tem competência de sobra. Além disso, a construtora vai pagar uma faculdade de engenharia mecânica para você. EAD para você fazer no seu tempo, porque a gente acredita em você. Jéssica sentiu as lágrimas subirem. Engoliu seco. Por quê? Porque vocês estão fazendo isso. O engenheiro-chefe se inclinou para frente. Porque você fez em 4 horas o que 3 mecânicos diplomados não conseguiram fazer em 9 dias. Porque você expôs um esquema que estava sangrando a construtora há 6 anos. E porque você tratou todo mundo aqui com respeito, desde os operários até o vilão que tentou te destruir. Isso é caráter. E caráter não se compra. Jéssica limpou os olhos com as costas da mão suja de graxa. Eu aceito. 2 semanas depois, Jéssica estava na delegacia. Não para prestar depoimento, mas porque 3 homens tinham pedido para vê-la. Ademir Santos, 38 anos. Evangélico, pai de 4 filhos. O homem que Reinaldo tinha destruído em 2021. Marcelo Vieira, 41 anos, operador experiente, destruído em 2022. Douglas Lima, 26 anos, jovem mecânico, destruído em 2023. Os 3 estavam sentados na sala de espera da delegacia quando Jéssica chegou. Quando eles a viram, os 3 se levantaram. Ademir foi o primeiro a falar. Você não me conhece, mas eu queria te agradecer. Por 6 anos eu carreguei o peso de ter sido chamado de incompetente. Meus filhos me perguntavam por que eu não conseguia emprego. Minha esposa trabalhava 16 horas por dia para compensar, e eu me sentia um lixo, um fracasso. Mas hoje eu sei, eu não era incompetente, eu era honesto, e foi por isso que fui destruído. Marcelo colocou a mão no ombro dela. A construtora nos ligou, ofereceu recontratação, com pedido formal de desculpas, com indenização, e tudo por sua causa. Você limpou nosso nome. Douglas, o mais novo, tinha lágrimas nos olhos. Eu estava trabalhando de entregador, ganhando 1.500 por mês, pedalando 12 horas por dia, achando que nunca mais ia trabalhar com máquina. E agora eu tenho minha vida de volta, por sua causa. Jéssica balançou a cabeça.
Não foi por minha causa. Foi por causa da verdade. Máquina não mente. Vocês sabiam a verdade. Vocês só precisavam de alguém que provasse. Ademir estendeu a mão. Obrigado, Jéssica. De coração. Ela apertou a mão dele. Depois a de Marcelo. Depois a de Douglas. E quando saiu da delegacia, ela olhou para o céu azul de Minas Gerais e sussurrou: Obrigado, vô, por tudo. 6 meses depois, a casa de Vila Operária, em Contagem, não era mais a mesma. Jéssica tinha alugado uma casa maior, 3 quartos, sala ampla, quintal nos fundos, por R$ 1.800. A mãe não precisava mais costurar até as mãos doerem. Ela agora fazia apenas alguns trabalhos leves, por prazer, não por necessidade. O salário de R$ 22.000 tinha transformado tudo. Geladeira nova, fogão novo. A mãe tinha feito cirurgia na mão para tratar a artrose. Os irmãos mais novos estavam estudando em escola particular. Mas Jéssica não tinha esquecido de onde veio. No fundo do quintal da casa nova, ela tinha construído algo especial. Uma oficina. Não grande, talvez 6 metros por 4, mas equipada, bancada de trabalho, ferramentas organizadas na parede, um motor diesel velho em cima de uma base de concreto. E todo sábado de manhã, das 8 ao meio-dia, a oficina se enchia de gente. Jovens de periferia, 18, 19, 20 anos. Meninos e meninas que nunca tinham tido oportunidade, que não tinham dinheiro para pagar curso técnico, que sonhavam em trabalhar com máquinas, mas não sabiam por onde começar. Jéssica tinha criado a Escola Técnica Osvaldo Ferreira, em homenagem ao avô. Curso gratuito de mecânica diesel. 4 horas todo sábado. Material fornecido, certificado informal no final. Nos primeiros 6 meses, 18 jovens tinham se formado. E todos tinham conseguido emprego. Alguns na construtora Planalto, outros em mineradoras, outros em oficinas. Mas todos trabalhando, todos ganhando dignamente. Naquele sábado específico, Jéssica estava ensinando um grupo de 8 alunos novos. Ela estava mostrando como identificar bomba injetora falsificada, exatamente o conhecimento que tinha mudado a vida dela. Olha aqui, peso, acabamento, número de série. Se qualquer um desses 3 pontos estiver errado, desconfia. Uma menina de 19 anos, cabelo preso em rabo de cavalo, levantou a mão. Jéssica, posso perguntar uma coisa? Claro. Como você teve coragem de entrar naquela obra, enfrentar um mecânico-chefe com 20 anos de casa e provar que ele estava errado? Você não teve medo? Jéssica sorriu. Tive. Muito. Mas meu avô me ensinou uma coisa. Máquina não tem preconceito. Máquina não liga se você é homem ou mulher, se você é rico ou pobre, se você tem diploma ou não. Máquina só liga se você sabe escutar. E se você sabe escutar, você sabe a verdade. E a verdade sempre vence. A menina sorriu de volta. Depois da aula, Jéssica foi até o cantinho da oficina onde ela tinha colocado uma foto emoldurada. Osvaldo Vadinho Ferreira, 68 anos, sorrindo ao lado de um motor Cummins recém-reformado. A foto tinha sido tirada 3 meses antes dele morrer. Jéssica tocou o vidro da moldura. Oi, vô, consegui fazer você orgulhoso. Na segunda-feira seguinte, Jéssica estava na obra da BR-381, mas agora ela não chegava de bicicleta. Ela chegava de caminhonete branca com o logo da construtora na porta. Estacionava na vaga reservada com a placa Jéssica Almeida, supervisora técnica. Ela entrou no galpão de manutenção. A equipe, agora com 8 mecânicos, incluindo Ademir, Marcelo e Douglas, estava reunida ao redor de uma retroescavadeira Case que tinha chegado na semana anterior. Bom dia, pessoal. Qual é o problema? Ademir apontou para a máquina. Motor liga, mas morre depois de 3 minutos. Já checamos bomba, filtros, injeção. Tá tudo certo no papel. Mas na prática morre. Jéssica se aproximou. Ligou a máquina. Ouviu. 3 minutos depois, o motor morreu exatamente como Ademir tinha descrito. Ela fechou os olhos. Isolou os sons.
Tentou ouvir o que a máquina estava dizendo e então ela ouviu. Um clique, sutil, quase imperceptível, no momento exato que o motor morria. Ela abriu os olhos. Relé de proteção térmica. Tem um fio descascado fazendo curto-circuito. O relé acha que o motor está superaquecendo e desliga por segurança, mas o motor não está superaquecendo, é falso positivo. Douglas arregalou os olhos. Como você ouviu isso? Jéssica sorriu. Meu avô me ensinou. Máquina não mente, ela fala. A gente só precisa escutar. Ela pegou o multímetro, testou o circuito, identificou o fio danificado, trocou. Ligou a máquina novamente. O motor pegou. E não morreu. Rodou 5 minutos. 10, 15. Marcelo bateu palmas. Você é bruxaria, chefa. Jéssica riu. Não é bruxaria, é respeito pela máquina e respeito por quem me ensinou. Naquela noite, Jéssica estava em casa tomando banho depois de um dia inteiro de trabalho, quando o celular tocou. Número desconhecido. Ela atendeu. Alô? Jéssica, aqui é Reinaldo. Ela ficou muda por um segundo. Não esperava ouvir aquela voz nunca mais. Oi, Reinaldo. Eu sei que você não quer falar comigo. E eu entendo. Mas eu precisava te contar uma coisa. O quê? Hoje eu fui na casa do Ademir. Pedi perdão, pessoalmente, na frente da esposa e dos 4 filhos dele. Chorei. Ele chorou. Mas ele me perdoou. Depois eu fui na casa do Marcelo. Mesma coisa. E depois na casa do Douglas. Todos os 3 me perdoaram. Jéssica sentiu algo apertar no peito. Isso é bom, Reinaldo. Eu vou preso, Jéssica. 3 anos, talvez 4. Mas eu mereço. E quando eu sair, eu não sei o que vou fazer. Mas eu sei o que eu não vou fazer. Mentir, roubar, destruir. Porque você me mostrou que a verdade sempre vence. Jéssica respirou fundo. A verdade sempre vence, Reinaldo. Mas a verdade só funciona se a gente tiver coragem de vivê-la. Você tem essa coragem agora? Tenho. Pela primeira vez em 6 anos eu tenho. Então vai dar certo. Não vai ser fácil, mas vai dar certo. Obrigado, Jéssica, por tudo. Ela desligou. Ficou olhando para o celular por um longo minuto. E então sussurrou. De nada. 2 anos depois. A escola técnica Oswaldo Ferreira não era mais no fundo de quintal. Agora era um espaço alugado de 200 metros quadrados, com bancadas profissionais, motores de verdade e até uma escavadeira velha doada pela construtora para os alunos praticarem. 143 jovens tinham se formado, todos empregados. Jéssica, agora com 24 anos, era supervisora técnica regional da Planalto Engenharia. Salário de R$35 mil. Responsável por 72 máquinas em 5 obras diferentes. Ela tinha se matriculado na Faculdade de Engenharia Mecânica EAD. Estava no 3º semestre. Notas excelentes. Mas o que ela mais gostava não eram os números. Não era o salário. Não era o cargo. O que ela mais gostava era quando recebia mensagem de algum ex-aluno dizendo: Jéssica, consegui o emprego. Obrigado por acreditar em mim. Porque era isso que o avô tinha feito. Acreditado nela quando ninguém mais acreditou. Naquele sábado específico, Jéssica estava dando aula para uma turma nova. 22 alunos. Metade meninas, metade meninos. Todos de periferia. Todos com olhos cheios de esperança. Ela estava ensinando como purgar sistema de combustível quando percebeu um homem parado na porta da oficina. 50 e poucos anos, cabelo grisalho, magro, tímido. Ela pausou a aula. Posso ajudar? O homem deu um passo para dentro. Desculpa interromper. Eu queria conhecer a moça que salvou meu filho. Jéssica franziu a testa. Seu filho? Douglas Lima, você limpou o nome dele. Você fez ele ter orgulho de ser mecânico de novo. Ele trabalha na construtora hoje. Ganha R$4.500. Comprou uma moto. Tá namorando. Tá feliz. E tudo porque você teve coragem de falar a verdade. O homem estendeu a mão. Obrigado. De pai para você. Obrigado por devolver meu filho para mim. Jéssica apertou a mão dele. Sentiu as lágrimas subirem. Engoliu seco. Eu só fiz o que era certo.
O homem balançou a cabeça. Não, você fez o que era difícil, e difícil é diferente de certo. Porque certo todo mundo sabe, mas difícil poucos têm coragem de fazer. Ele saiu. Jéssica ficou parada, olhando para a porta vazia, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Um dos alunos, um menino de 18 anos, levantou a mão. Jéssica, posso perguntar uma coisa? Claro. Você acha que eu vou conseguir? Conseguir emprego, ganhar bem, sustentar minha família, mesmo sem diploma? Jéssica olhou para ele. Viu o avô, viu ela mesma, viu Ademir, Marcelo, Douglas, viu todos os jovens que ela tinha ensinado. E disse, com voz firme, máquina não tem preconceito. Máquina não liga se você tem diploma ou não. Máquina só liga se você sabe escutar. E se você aprender a escutar, você vai conseguir tudo, tudo. Porque competência não se compra em faculdade. Competência se constrói com respeito, com estudo, com prática e com verdade. O menino sorriu. Jéssica continuou a aula. Naquela noite, Jéssica foi até o cemitério. Não ia sempre, talvez uma vez por mês. Mas naquele dia ela precisava. Ela parou na frente do túmulo. Simples, lápide de granito cinza. Nome gravado, Osvaldo Vadinho Ferreira, 1957-2023. Mecânico, pai, avô, mestre. Jéssica ajoelhou, limpou as folhas secas que tinham caído sobre a lápide e falou em voz baixa. Faz tempo que eu não venho, né? Desculpa, tô correndo demais. Mas eu precisava te contar. A escola tem 143 formados, todos empregados. A obra tá rodando perfeitamente. Zero pane nesses últimos 6 meses. E eu tô conseguindo, vô. Tô conseguindo fazer o que você me ensinou, respeitar a máquina, respeitar a verdade e respeitar as pessoas. Ela limpou as lágrimas. Sabe o que é mais louco? Eu nunca achei que ia chegar aqui. Eu achava que ia passar a vida trabalhando para seu Newton, lavando peça, ganhando R$ 1.400. Mas você me ensinou que competência não tem gênero, não tem classe social, não tem diploma. Competência tem apenas verdade, e eu carrego essa verdade todo dia. Ela ficou em silêncio por um longo minuto, só ouvindo o vento balançar as árvores do cemitério. E então ela sorriu. Obrigada, vô, por tudo, por cada sábado no quintal, por cada motor desmontado, por cada lição, por cada palavra. Você me deu o mundo inteiro, e eu vou passar isso para frente. Para cada jovem que sentar na minha oficina, para cada pessoa que achar que não consegue, eu vou mostrar que consegue, porque você me mostrou. Ela se levantou, limpou os joelhos, deu um último olhar para o túmulo e sussurrou, te amo, vô, sempre. 3 semanas depois, Jéssica estava na obra da BR-381, quando recebeu uma ligação do diretor regional. Jéssica, preciso de você aqui no escritório central. Hoje. É urgente. Ela pegou a caminhonete, dirigiu por 1 hora, chegou no escritório em Belo Horizonte. O diretor estava na sala de reuniões. E ao lado dele, um homem de terno preto, uns 50 anos, postura séria. Jéssica, esse é o Dr. Henrique Valente. Ele é diretor de operações da mineradora Vale. Ele tem uma proposta para você. Jéssica sentou, o coração acelerado. Dr. Henrique abriu uma pasta. Senhorita Almeida, a Vale tem 342 máquinas pesadas operando em Minas Gerais. Escavadeiras, caminhões fora de estrada, pás carregadeiras. O valor total do equipamento é de R$ 1,2 bilhão. Nos últimos 3 anos, a gente teve um índice de paradas técnicas de 18%, prejuízo mensal de R$ 2 milhões. Ele fechou a pasta. Ouvimos falar de você, do caso Reinaldo Sampaio, da Komatsu, que 3 mecânicos não conseguiram consertar e você consertou em 3 horas, da escola que você criou, dos 143 jovens que você formou.
E a gente quer te fazer uma proposta. Gerente nacional de manutenção, salário de R$ 85.000. Você seria responsável por supervisionar todas as máquinas da Vale em território nacional. 622 máquinas, equipe de 230 mecânicos. Jéssica ficou sem ar. R$ 85.000, 622 máquinas, 230 mecânicos. Ela, a menina de Vila Operária, que chegava de bicicleta com um macacão surrado, sem diploma. Doutor, Henrique se inclinou para a frente. Eu sei que é uma responsabilidade enorme, mas a gente acredita em você, porque você provou que competência não se mede por diploma, se mede por resultado, e seu resultado é impecável. Jéssica olhou para o diretor da Planalto. Ele sorriu. Você tem minha bênção, você transformou essa construtora. Agora vai transformar o país. Jéssica respirou fundo. Sentiu a presença do avô. Quase podia ouvir a voz dele. Vai, minha filha. Mostra para eles que máquina não mente e que verdade sempre vence. Ela olhou para o Dr. Henrique e disse, eu aceito. 5 anos depois, Jéssica Almeida, 29 anos, era a gerente nacional de manutenção mais jovem da história da mineradora Vale. Sob a supervisão dela, o índice de paradas técnicas tinha caído de 18% para 3%. Economia anual, R$ 24 milhões. Ela tinha concluído a faculdade de engenharia mecânica. Estava cursando pós-graduação em gestão de manutenção industrial. A Escola Técnica Oswaldo Ferreira agora tinha 3 unidades: Contagem, Belo Horizonte e Ouro Preto. 412 jovens formados, todos empregados. Reinaldo Sampaio tinha cumprido 3 anos e 2 meses de prisão. Tinha saído em liberdade condicional. Hoje trabalhava como mecânico júnior em uma oficina pequena em Contagem, ganhando R$ 3.500. Ele tinha pedido para visitar a escola de Jéssica uma vez. Ela permitiu. Ele deu uma palestra de 30 minutos para os alunos sobre como eu destruí minha vida por medo e ganância. Os alunos choraram. Ele chorou. No final, ele agradeceu Jéssica por tê-lo exposto. Você me salvou de mim mesmo. Ademir, Marcelo e Douglas trabalhavam na Vale, na equipe de Jéssica, todos ganhando acima de R$ 7.000, todos respeitados, todos felizes. E naquele dia específico, Jéssica estava dando uma palestra na Universidade Federal de Minas Gerais. Auditório lotado. 500 pessoas, estudantes de engenharia, professores, profissionais da indústria. O tema: competência além do diploma, como a verdade técnica transforma vidas. Jéssica subiu no palco. Jeans, camisa social simples, sem PowerPoint, sem slides, apenas ela e um microfone. Ela começou. Meu nome é Jéssica Almeida, tenho 29 anos, sou gerente nacional de manutenção da mineradora Vale. Responsável por 622 máquinas, 230 mecânicos e R$ 1,8 bilhão em equipamentos. Ela pausou. E eu aprendi tudo o que eu sei com meu avô, no fundo do quintal, sem diploma, sem CREA, sem certificado. Porque meu avô me ensinou a coisa mais importante que qualquer engenheiro pode aprender. Máquina não mente. Máquina não tem preconceito. Máquina fala a verdade. E quem aprende a escutar a verdade, consegue qualquer coisa. Ela olhou para a plateia. Hoje eu quero contar para vocês a história de como uma bomba injetora falsa mudou minha vida. E como a verdade sempre vence a mentira. E ela contou. Tudo. Reinaldo, a Komatsu, Dona Célia, a sabotagem, o rugido do motor, a destruição do vilão, a redenção, os 143 jovens formados, as 622 máquinas. Quando terminou, 50 minutos depois, o auditório inteiro estava em silêncio. E então uma menina de uns 18 anos, primeira fila, levantou a mão. Jéssica, eu tenho medo. Medo de não ser boa o suficiente. Medo de não conseguir. Medo de não ter diploma de universidade, cara. O que você me diz? Jéssica sorriu.
O mesmo sorriso que o avô dava quando ela perguntava se ia conseguir consertar um motor complexo. Eu te digo o que meu avô me disse. Máquina não tem preconceito. Máquina não liga para onde você estudou, quanto você pagou, quem você conhece. Máquina só liga se você sabe escutar. E se você aprender a escutar, a respeitar, a estudar com humildade e a falar a verdade sempre, você vai conseguir tudo. Porque competência não se compra, competência se constrói, e a verdade sempre, sempre vence. A menina limpou as lágrimas e sussurrou: "Obrigada." Jéssica desceu do palco, e quando passou pelo corredor, uma professora de uns 60 anos a parou. "Seu avô estaria muito orgulhoso de você." Jéssica sorriu. "Eu sei, porque toda vez que eu ligo uma máquina, eu sinto ele ao meu lado, e ele sussurra: 'Você conseguiu, minha filha, você conseguiu.' E em algum lugar, talvez além do vento que sopra nos galpões de manutenção, talvez além do rugido dos motores diesel, talvez além do tempo e do espaço, Oswaldo Vadinho Ferreira sorria, porque a verdade tinha vencido e sempre venceria.